E salve, salve, salve galerinha, e tudo beleza com vocês? Estamos aí com mais um vídeo e eu já quero começar esse vídeo te perguntando: você conhece os cartazes de filmes pintados à mão lá em Gana? Gana, um país da África, isso mesmo. Existiu lá o que eles chamam da Era de Ouro dos cartazes e pôsteres de filmes. Eram pôsteres, basicamente é o que diz, são pôsteres de filmes pintados à mão. E eu já vou começar, antes de falar um pouquinho sobre essa história, eu já vou mostrar um pra vocês aí, que é esse cartaz maravilhoso aí do Batman. É um cartaz que a gente tem o Batman aí descendo de uma escada, provavelmente de um helicóptero. Se não me engano, na série antiga do Batman, aquela bem antiga, clássica, tem uma cena que é ele descendo assim mesmo, nesse tipo de escada aqui, eu não sei como chama isso. Mas tem um tubarão, velho, que tá abocanhou metade do corpo do Batman. A gente tem um Coringa aqui com a boca sangrando, com aquela cara psicopata, bem fiel até. Tem um cara que a gente não sabe quem é, tipo daquelas torrezinhas de salva-vidas ali, dando um tiro no tubarão. E a gente tem a mulher gato aqui já boiando na água, a cabeça dela e a cabeça de outra aqui, que eu não sei se é o pinguim, não sei quem é. Tem uma cartola, né? E a gente percebe que, apesar de ter elementos que causam identidade com o Batman em si, tem outros que distorcem completamente o universo que nos aproxima do filme em si. Ou seja, é uma constante aproximação e distanciamento de elementos de identidade de um determinado universo cinematográfico. E eu acho isso fantástico, eu acho que é isso que torna tão genial esses cartazes ganeses aí. Para vocês terem uma ideia, pessoal, lá nos 1980, 1990, mais ou menos, começou meio que a explodir os cinemas itinerantes. Na verdade, era um projetor, um videocassete, e a pessoa colocava a fita no videocassete, isso ia para um projetor, para uma projeção, e essa pessoa saía num caminhão, passando por várias vilas, por várias cidades lá de Gana. E aí, olha o que acontece, que naquela época, o país sofrendo por grandes repressões da ditadura, era muito difícil conseguir certas coisas, e os pôsteres de filmes eram uma dessas. As impressoras, gente, que imprimia cartazes, que imprimia pôsteres, ainda naquela época não tinha lá, não tinha chegado lá, por conta de ser um país fechado ali na sua ditadura, por ter sanções e por ter todas essas repressões. E aí a solução que os caras acharam, essas pessoas que faziam esses cinemas itinerantes lá, foi contratar pintores para fazer os próprios cartazes. E assim, um dos objetivos de fazer esse cartaz, e que sempre foi o objetivo de um cartaz, é chamar a atenção das pessoas para elas pagarem para poderem assistir o filme. Então, era uma recomendação que eles deixassem o cartaz o mais sensacionalista e o mais chamativo possível para ter mais gente pagando para ver o filme. E eles não se importavam em dar essas recomendações do cara colocar outros elementos nos cartazes para chamar a atenção. Elementos que não tinham relação nenhuma com o filme em si, como é o caso desse cartaz do Batman aqui, né? Agora, tem um outro motivo para esses cartazes terem essa característica, que é porque muitas das pessoas, muitos desses artistas que pintavam esses cartazes, diga-se de passagem, eles pintavam em saco de farinha porque dizia que tinha o formato ideal de um cartaz. Muitas vezes, quem pintava não assistia ao filme, não tinha como assistir ao filme, e não sabia muitos elementos do filme. Então, às vezes, quando tinha a capa do filme, alguém mostrava a capa e falava: pinte algo assim, mas deixe isso mais sensacionalista ainda. E às vezes a pessoa contava do que se tratava o filme. Esse filme é sobre um super-herói aí, vestido de morcego, ele é mais ou menos assim, assim, assado, ele tem um inimigo tal e tem uma cena assim. E aí, pelo que descreviam pro pintor, ele ia lá e pintava como ele imaginava aquela cena, como ele imaginava aquele filme. E aí, rende pérolas, verdadeiras obras de arte, como essa daqui, e como essa aqui, ó, por exemplo, do Debi Lloyd, velho, que não tem, você olha aqui assim, não tem como não rir de um negócio desse, né? Você tem o Debi Lloyd aqui numa banheira, parecendo uma banheira de motel de coração, mas uma mãozona de um monstro saindo com a água já meio de sangue, e ele sangrando assim com uma garrafa de cerveja na mão. E aí você também tem outra cena esquisita que é eu não lembro se é o Lloyd ou o Debi. Eu acho que remete àquela língua que ele prende no gelo em alguma cena do filme, deve ser isso. E eu não lembro quem é essa pessoa aqui, essa mulher, enfim. E tem também o carro, né? O carro deles, bem característico, mas tem
uns corpos aqui no chão, assim, parecendo que tá pegando fogo. Tem a cena deles naquela motinha, né, numa mobiletezinha ou numa bicicleta, não sei, tem uns ossos. Ao mesmo tempo que a gente tem elementos que a gente reconhece bem no filme, tem outros elementos completamente nada a ver. A gente tem também uma coisa interessante, como eram artistas que pintavam, nem sempre eram os mesmos artistas. Então você vai ver pôsteres e cartazes do mesmo filme, mas com interpretações e imaginações bem diferentes até, porque são artistas diferentes. E aí você tem esse aqui, ó, por exemplo. E aí você tem nada a ver, né, velho? O personagem do Jim Carrey aqui, que é o Deb, ou é o Lloyd, eu nunca lembro, com a metralhadora. A gente tem o outro aqui, é bem parecido a arte, mas a língua dele se transforma numa serpente, tem a mesma mulher aqui assim no fundo. A gente tem ele com a faca aqui, com a facona, uma peixeira, sei lá o que. Tem um carro tomado por zumbis, um zumbi em cima, uma caveira, um negócio meio filme de zumbi, e eles correndo na mesma motinha e inclusive atropelando um corpo aqui. Lembrando, pessoal, que pelo menos esses cartazes que eu tô mostrando aqui pra vocês, eles não fazem parte do que a gente chama da Era de Ouro das pinturas de cartazes lá em Gana. A Era de Ouro compreende ali 1980 até 1990, 95, por aí. O que acontece é que tem uma galeria, que é a Deadly Prey Gallery, que você encontra no Instagram, eles têm um site também, aonde um cara lá de Chicago, em associação com os parceiros lá de Gana, ele queria preservar essa arte e hoje eles fazem essas pinturas por encomenda. As pessoas encomendam o cartaz de um filme e eles pintam. Essa Era de Ouro mesmo, que foi ali no 1980, 1990, 95, é quando isso era pintado para exibição mesmo dos filmes, algo que hoje já não tem tanto, porque as impressoras chegaram, ficou mais barato imprimir do que contratar um pintor e que demorava 3 a 4 dias para pintar, fazer uma pintura dessas. Enfim, as coisas foram chegando lá, as coisas foram se abrindo e aí hoje já não tem mais tanto essa cultura. A gente tem, por exemplo, aqui do Tubarão. Essa é uma pintura feita na Era de Ouro. Na Era de Ouro. A gente vê que está até mais envelhecida. E a gente tem a assinatura dele aqui. Eu não consigo entender quem é exatamente, mas esse cartaz ele já se aproxima mais até da ideia do filme, né? O tubarãozão lá, uma mulher aí na praia, enfim, se aproxima bastante até a fonte aqui, Jaws, e o tubarão em si. Mas a gente tem uma outra pintura que é essa maluquice aqui, completamente uma maluquice, que é esse tubarão bombadão, cheio de músculos, segurando 2 cabeças e os caras com metralhadora aqui, negócio bem filme de ação mesmo. E é simplesmente uma maravilha, é uma obra de arte. A gente tem essa outra maravilha aqui, que é o Jurassic Park, velho, que é simplesmente hilário. A gente tem aqui aquela cena do cara na privada, mas é um Tiranossauro Rex enrolando a língua nele, parecendo o Yoshi. A gente tem aqui eu não lembro o nome dos personagens, sou péssimo pra isso, mas o criador, né, do parque, aqui sangrando, sendo levado por um pterodáctilo e com a arma, enfim, um negócio. Eles colocavam muito elementos chocantes, assim, de sangue, de coisa de terror, onde não existia muito terror às vezes, sabe? Essa estética, que a ideia, mais uma vez, era chamar a atenção. E a gente tem aqui essa cena genial, que é o doutor, eu não lembro mais uma vez, velho, na hora que eu vou falar do filme, me dá um branco no nome de todo mundo. Mas ele e o outro paleontólogo aqui, arqueólogo, sei lá o quê, deitado no colo dele. É muito engraçado, né? E essa cena é Malcolm, né? Eu acho que é Malcolm. Do Dr. Malcolm tem uma cena que ele tá meio assim, realmente. Então você vê que tem aproximações e distanciamentos o tempo todo do filme. É uma sensação de estranhamento e uma associação de identidade e estranhamento o tempo inteiro. A gente tem mais um exemplo aqui, que é o Matrix, o cartaz do Matrix. Esse cartaz que se aproxima bastante do que é o filme. Apesar de tudo, a gente tem o Neo aqui, beleza, a gente tem tudo, maravilha, mas a gente tem de repente o Keanu Reeves aqui de novo. Eu acho que é uma cena que remete ao... aquele filme dele, rapaz. É John Wick, que eu acho que é referente ao John Wick aqui, né? A gente tem de outro artista aqui, que já é mais louco ainda a parada, muito mais louco, né? E pra você ver como as coisas vão mudando, a gente já tem outro aqui do Matrix. A gente tem outro Matrix aqui, ó.
E a gente chega em outra capa aqui, que é o Poderoso Chefão. Sensacional também, porque a capa do VHS é realmente o Corleone com um gatinho na mão, mas aqui não é um gatinho, é um gato que é praticamente maior que o próprio Corleone, abraçado assim com o Corleone, fumando um charutão. E para terminar, a gente tem o cartaz do ET aqui, que mistura altos conceitos de ET. Primeiro que a gente tem o ET abraçado com o Michael Jackson aqui, uma cena surreal. E a gente tem aqui o dedão do ET, tem o menino na bicicleta, né, saltando ali na lua com o ET ali na cesta. E a gente tem uma mistura aqui com a ideia do Alien, aqueles aliens que grudam no rosto da pessoa. A gente tem os ovos aqui embaixo e uma coisa meio de fogo aqui. Sem dúvidas, esses cartazes, eles instigam nossa curiosidade e deixam a gente muito curioso para assistir o filme. O que eu fico pensando é a galera que pagava para ver esses filmes e às vezes não via nenhum desses elementos nos filmes. Como essas pessoas deveriam reagir? Será que elas pediam dinheiro de volta? Enfim, eu não sei. Eu sei que esses cartazes de Ghana, eles são por si só uma obra de arte, uma criação à parte dos filmes e que, na minha opinião, são interessantes porque elas dizem respeito à imaginação de um pintor. Então existe uma autoralidade muito forte nesses quadros. Apesar de eles estarem relacionados a um filme, ainda assim eles também não estão relacionados ao filme, o que coloca um pedaço da imaginação daquele pintor ali, e por isso eu considero isso verdadeiras obras de arte. Bom, galera, diz o que é que vocês acharam desses cartazes aí nos comentários, que eu vou ficar muito, muito feliz mesmo em ler. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, valeu!